Bom, mas a gente vai falar um pouco hoje sobre o sandbox regulatório e essa iniciativa que vem sendo conduzida pela CVM e demais reguladores brasileiros para implementar esse regime. É um regime que tem sido utilizado por diversos reguladores, né, ao redor do mundo como uma ferramenta para receber, né, de uma maneira mais amigável as inovações, né, e para dar uma resposta, né, aos diversos empreendedores que buscam soluções inovadoras, né, no mercado regulado. Então, esse primeiro disclaimer obrigatório em nossas apresentações. Aqui são as minhas opiniões, não necessariamente as opiniões da Comissão de Valores Mobiliários e de seu colegiado. Bom, o que é o sandbox, né? Essa palavrinha que né, na tradução é a caixinha de areia que vocês veem aqui embaixo, mas basicamente é um ambiente de teste em atividades reguladas, né, em mercados, né, aqui no caso da CVM, mercado de capitais. Por que se estabeleceu o sandbox? Para lidar, né, com alguns fatores, né, como a incerteza quanto ao perímetro regulatório, em que uma atividade pode estar submetida, a dificuldade em cumprir determinados requisitos regulatórios que foram pensados para participantes que estão mais consolidados no mercado. Como ele atua? Ele confere, né, autorizações temporárias para que aquela atividade seja executada. Ele pode vir também junto com dispensas regulatórias de determinados requisitos regulatórios e, muito importante, né, as caixinhas, né, de areia, né, as bordas da caixinha de areia, que são os limites, as condições e as salvaguardas para se atuar. Quem pode, né, o sandbox regulatório está sendo pensado de uma maneira bem ampla, né? Qualquer pessoa jurídica que quiser testar um modelo de negócios inovador e cumprir com determinados critérios de elegibilidade que serão devidamente regulamentados. E o quando, né? Como essa questão temporal vai funcionar? A ideia é que a gente estabeleça, né, ciclos, como a gente chama. Esses ciclos eles vão ter a duração de 1 ano e tem desde, né, o pré-ciclo, que seria toda a fase de recebimento e análise de propostas. Critérios de elegibilidade, né? E aqui a gente tem o primeiro desafio, que é o modelo de negócios inovador, né? O que pode estar dentro de um modelo de negócios inovador. E estamos abrangendo, né, tanto uma tecnologia que seja de fato, né, inovadora, que tenha surgido, né, de uma maneira mais recente, ou também o uso inovador de uma tecnologia num produto ou serviço já consolidado no mercado. Produto e serviço inovador, e aqui uma questão mais mercadológica, né, que também a gente gostaria de considerar aqueles cases, né, que tragam ganhos de eficiência, redução de custos ou ampliação de acesso a produtos e serviços financeiros. Outros critérios, né, mais relacionados à pessoa jurídica em si, né, a capacidade técnica e financeira para, de fato, executar aquele projeto, a reputação de administradores e sócios controladores e a existência de políticas, né, e controles internos que enderecem esses dois fatores aí, segurança cibernética e guarda de dados. Os benefícios esperados, né, do sandbox, primeiro é muito claro, né, e essa tentativa dos reguladores em estimular a competição no mercado brasileiro, reduzindo tempo e custo para implementar modelos de negócios inovadores, redução da incerteza regulatória, é um grande fator de interesse por parte, né, dos empreendedores, promoção de inclusão financeira, o aprimoramento do nosso arcabouço regulatório. O sandbox também tem, né, um fator muito positivo, né, para os reguladores, que é o acompanhamento e o monitoramento e o aprendizado que advém desse acompanhamento sobre as novas tecnologias. A ideia, então, né, é que a gente tenha uma abertura, né, uma chamada pública,
em que viremos a receber propostas, e nessa proposta, a gente vai querer ver uma descrição da atividade a ser desenvolvida, eventuais pedidos de dispensas de requisitos regulatórios que são necessários à condução do modelo de negócios, análise dos principais riscos, já uma sugestão de condições, limites, e salvaguardas, as bordas da caixinha do sandbox, um cronograma de entrada em operação e, por fim, um plano de contingência para descontinuação. A CVM está prevendo criar uma estrutura interna para lidar com o sandbox, que é o que a gente chama de comitê de sandbox, que tem as seguintes funções. A primeira delas é a definição e o cronograma desses ciclos. Esse comitê ele vai ficar responsável por receber, avaliar as propostas, avaliar o cumprimento dos critérios de elegibilidade, classificar as propostas e apresentar uma recomendação para o colegiado da CVM em relação às propostas recebidas. Também o comitê vai ficar responsável por monitorar esses testes, e acompanhar toda a vida das empresas dentro do sandbox regulatório. E, por fim, elaborar um relatório em que o comitê avalia as experiências, avalia o que pode ser implementado de uma maneira mais perene e permanente no mercado, eventualmente até com algumas lições, com alguns cases que venham a ensejar alterações regulatórias. Bom, em relação ao encerramento da participação, a gente imagina que talvez aqui seja um fator de insegurança, a gente vai ter que ver como isso vai funcionar na prática, mas basicamente existem algumas possibilidades. Uma delas é que o próprio participante, ao longo do decorrer do programa de sandbox, ele venha a obter um registro definitivo. E por que ele faria isso? Bom, eventualmente os limites da caixinha já tenham ficado pequenos para ele, e ele queira migrar para um registro definitivo. Ele pode vir também a solicitar, ou vir a ser descontinuado, ou porque ele solicitou, ou no caso óbvio do fim do período de sandbox, ou porque se verifica algum descumprimento de deveres ou uma incompatibilidade entre os riscos advindos da operação e o sandbox regulatório. Notadamente, aqui seriam riscos que não estavam inicialmente previstos. Bom, o sandbox ele gera, impõe diversos desafios aos reguladores, e não é diferente com a CVM e os reguladores do Brasil de uma maneira geral. O primeiro deles, e mais difícil, é esse dimensionamento interno da CVM, dos reguladores, em relação ao funcionamento desse comitê e quanto ele vai necessitar em termos de recursos humanos, estruturas e, obviamente, o impacto que isso vai ter nas atividades rotineiras dos servidores públicos. Não há mão de obra que não esteja já devidamente empregada. Então, assim, é um desafio muito grande. A gente imagina que as pessoas que se interessarem em fazer parte desse comitê vão fazer além do que já é o cotidiano delas. Um segundo desafio, e esse é mais do funcionamento para fora, é como lidar com esse processo seletivo. Na medida em que você tem recursos escassos, e você gostaria, claro, de receber o maior número de projetos possível, mas, por outro lado, você tem recursos escassos, você vai ter que selecioná-los.
Então, a CVM tem se preocupado muito com essa questão de definição de critérios claros para que as propostas sejam selecionadas, as pessoas jurídicas sejam selecionadas. Critérios claros, mas que tenham um grau de subjetividade, não tem jeito, né? A gente vai ter que saber lidar com isso. E, a partir disso, né, advém essas duas perguntas, né? Como as empresas que eventualmente sejam preteridas vão lidar com essa frustração? Um grande receio que a gente tem é que, a partir da iniciativa do Sandbox, a gente possa vir a incorrer em diversas demandas judiciais daqueles que tenham sido eventualmente preteridos, né? E isso certamente não seria uma experiência boa para o nosso Sandbox. Então, a gente tem buscado trabalhar muito bem esses critérios. Eu acho que é uma preocupação que eu já deixo aqui para a audiência pública que a gente vai ter em breve em relação a isso, para que, né, todos aqueles que tenham, né, o Sandbox no seu melhor interesse, né, que ele funcione bem, nos ajudem a definir esses critérios da melhor forma possível. E também, né, eventuais questionamentos por órgãos de controle. Aqui, de fato, é uma nova abordagem, uma nova forma do regulador atuar com relação, né, às inovações. É de se esperar que o Sandbox seja um grande drive assim, de alterações regulatórias no futuro. Dificilmente a gente, né, no estágio em que a gente está hoje, a gente tem alguma alteração regulatória que não envolve inovação, não envolva tecnologia. Então, não é desprezível que, né, o Sandbox seja gerador de muito insumo de alterações regulatórias. Então, uma nova forma do regulador atuar, e a CVM tem uma interação muito construtiva, né, com os órgãos de controle, mas não deixa de ser um desafio fazê-los entender a importância dessa nova forma de abordagem. Resultados esperados, né, para o regulador. Aqui, muito claro, né, a gente tem essa via de mão dupla no Sandbox, né, na medida em que a gente tem as empresas operando, né, num ambiente de teste, em que é quase que uma interação em que a gente, né, provê algum tipo de orientação e busca auxiliar. Por outro lado, também a gente aprende em relação, né, ao funcionamento da tecnologia, os riscos que elas podem gerar, né, para o mercado de uma maneira geral. É um aprimoramento contínuo, né, tanto dos processos de normatização, quanto também da forma de supervisionar, que possivelmente também vai ter uma alteração aí muito grande nas rotinas, né? Acho que é importante mencionar que a CVM recentemente, né, já fez uma alteração na sua estrutura organizacional, em que, né, montou uma área específica para lidar melhor, né, com essas inovações e formas de aplicação da tecnologia nos mercados regulados. Para o mercado, né, um grande estímulo à adoção de inovações no mercado de valores mobiliários, ganhos de eficiência e redução de custos para a implementação né, de modelos de negócios inovadores, redução de custos de observância e mais concorrência, né, e ampliação de acesso a produtos financeiros. Como isso se conecta com o blockchain? Simplesmente pelo fato de que o blockchain é uma tecnologia que tem diversas aplicações no mercado de valores imobiliários, que ainda estão pouco exploradas no tocante à escrituração, a depósito de ativos e valores imobiliários. Tem muito campo para se avançar e o Sandbox espera-se, né, que seja um campo de testes aí, eficaz para a tecnologia blockchain e outras que certamente a CVM vai enfrentar aí nessa dinâmica de funcionamento do Sandbox.
Bom, era isso, gente. Muito obrigado. Eu devolvo aí uns minutinhos.